Santos, Gustavo Soler. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. 7h23, o Craque Neto já deixou aqui a Rádio Bandeirantes, porque daqui a pouquinho começa o Baita Amigos lá no Band Esportes, às 8 horas da noite. Hoje o Paulo do Vale também com ele, mas como o hino já anuncia, é momento de a gente falar do Santos, que até fez uma boa partida. O Soler destacou a ausência do Ricardo Goulart como um dos elementos que contribuiu para essa boa atuação. Soler, o que você conta de novidade do Santos? Também sua visão sobre esse jogo e como o Fabian Bustos vai, aos poucos, encontrando aí formas de lidar com esse Santos. Acho que a principal notícia desse time do Santos é o retorno do Ângelo ao time titular, né? Voltou de novo jogando muito bem, já tinha entrado bem anteriormente, né? E agora voltando a esse time titular, o jogador que se recuperou de uma lesão na coxa, de uma entorse no tornozelo, sendo ali um principal válvula de escape, né, do Santos pelo lado direito, com muita velocidade, drible, principalmente os passes, né? Algo que a gente não destaca muito, mas o Ângelo, além de ser um jogador muito driblador, muito rápido e técnico, ele tem uma visão de jogo e um passe muito qualificado e foi fundamental no primeiro gol do Santos, né? Ele achando o passe pro Léo Batistão, na sequência o próprio Batistão aproveitando ali uma sobra da defesa para abrir o placar. Santos continua invicto no Campeonato Brasileiro e agora muda a chave para pegar novamente o Coritiba, desta vez pela Copa do Brasil, jogo que acontece nesta quarta-feira, 7h30 no Couto Pereira, primeiro jogo deste compromisso das duas equipes. E para esse duelo, o técnico Fabian Bustos contará com o retorno do Ricardo Goulart, que foi preservado nessa partida do Campeonato Brasileiro por causa do alto nível de desgaste físico do jogador. Então agora o Ricardo Goulart fica à disposição, mas não tem ainda a confirmação se ele começa a partida entre os titulares, porque realmente o Santos foi muito mais rápido e com mais alternativas sem a presença do camisa número 10. Lembrando também, né, com a volta do Ricardo Goulart, provavelmente o Carlos Sanches já será desfalque certo para esse jogo contra o Coritiba, até pela questão do número de estrangeiros do elenco, né? A gente sempre bate nessa tecla. O Ricardo Goulart não é um cidadão brasileiro mais. Depois que ele se naturalizou chinês, ele abriu mão da sua cidadania brasileira, ele não tem mais documentos brasileiros, ele é um cidadão chinês. Por sinal, o nome dele oficialmente não é mais Ricardo Goulart, né? O nome dele é Gao Latê. Então, por toda essa situação, o Carlos Sanches deve ser desfalque para esse jogo contra a equipe do Coritiba. E outro jogador que ainda é dúvida para esse confronto é o zagueiro Kaique, jogador que contra o Banfield da Argentina acabou fraturando o nariz. Ele voltou aos treinamentos, mas ainda passando pelo período de adaptação da máscara facial, né, para proteção do nariz dele. Ainda não fez nenhum treino de extremo impacto, né, e começou a semana passada treinando separado. Nesta segunda-feira começou a treinar um pouco mais com um grupo, mas é um jogador que não deve ser titular também contra a equipe do Coritiba e é dúvida ainda até mesmo para a viagem nesse confronto pela Copa do Brasil. Queria, entre tudo que você falou, Soler, destacar o Ângelo, porque eu tava aqui na Rádio Bandeirantes no plantão, de manhãzinha, né, um jogo num horário alternativo, e me surpreendeu, assim, positivamente a comunicação e como deu certo, né, ele e o Léo Batistão. Achei que funcionou super bem. Eu lembro de a gente falar de outros momentos. Ele teve problema com lesão também, né? Ele tem só 17 anos, então é natural que apresente algumas oscilações. Mas me surpreendeu também positivamente a declaração do Fabian Bustos depois. Ao menos essa foi a interpretação que eu tive, de que quando o Ângelo está 100%, ele é o titular. E eu acho que para um menino de só 17 anos, que, como eu disse, naturalmente vai oscilar, para ele ganhar confiança, ele precisa jogar mais, ter mais a aposta do treinador. E acho que ele funcionou muito bem, fez toda a diferença nesse time do Santos e nessa vitória importante contra o Coritiba. Para esse jogo agora, também contra o Coritiba, mas pela Copa do Brasil, alguma alteração com relação à equipe utilizada no Campeonato Brasileiro? Já dá para fazer alguma projeção de escalação? Não, ainda não, porque o Santos deve manter boa parte da base, né, que enfrentou o time do Coritiba, mas não tem ainda certeza com relação ao Ricardo Goulart, né? Como ele foi preservado, é um jogador de extrema confiança do técnico Fabian Bustos. O Léo Batistão foi bem e o Marcos Leonardo novamente não fez uma grande partida, né? De novo acabou perdendo algumas oportunidades. No próprio gol do Léo Batistão,
o Marcos Leonardo ele não finaliza, né? Ele acaba demorando demais para finalizar, então pode ser que o técnico Fabian Bustos ele dê a oportunidade de formar uma dupla ali entre Ricardo Goulart e o Batistão, com o Batistão saindo um pouco mais da área, né? Um jogador que tem essa questão da mobilidade, nunca foi um centroavante, sempre foi um segundo atacante ou jogando aberto, né? A situação do Léo Batistão. Já o Ângelo, apesar de só ter 17 anos de idade, é muito notório. Sim. Quando a gente compara ele com os outros pontas do elenco, né? Muito melhor do que o Marcos Guilherme, que já tá em final de contrato e não vai ter o seu passo comprado, né? Vai voltar pro Internacional. É muito melhor que o Lucas Braga, que é um jogador de muita velocidade, mas que peca em algumas finalizações, né? Um cara que tem mais de 110 jogos pelo Santos e só tem 12 gols marcados, então é natural. O Ângelo hoje é um titular absoluto do time do Santos e Sim. tá caminhando bem também com o Julio. O Julio que nesse processo de adaptação, óbvio, também oscilando, mas já mostra que é um jogador que o técnico Fabian Bustos pode contar com ele também entre os titulares, até porque foi um pedido do próprio técnico. Sim, e só pra fechar, eu concordo com você com relação à superioridade do Ângelo, mas eu queria registrar aqui também, a gente conversou no domingo com o Andrés Rueda, e é um assunto extracampo, mas que envolve o jornalismo, envolve a imprensa, envolve, enfim, manifestações no geral. E aí o Andrés Rueda registrou aqui na Rádio Bandeirantes que o UOL não foi mais privado de estar na Vila Belmiro, né? Impedido de estar na Vila Belmiro. Seus profissionais da imprensa puderam estar lá e achei uma decisão acertada, né? Em função da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, sempre com muito respeito à história belíssima do Santos, mas um colunista, uma posição que não caiu muito bem, não pode afetar todo um veículo, então queria registrar aqui porque o Andrés Rueda falou com a gente na Rádio Bandeirantes, mais uma decisão que, na minha opinião, foi acertada da diretoria do Peixe.